nossos lábios a tua palavra, para podermos transmitir o Evangelho e ensinar às pessoas aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Nos deu o poder de sermos nova criatura, para dar testemunho do teu Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Amém. E a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o povo do Senhor Deus, com sua igreja em todo o Brasil e no mundo inteiro. O título da mensagem de hoje é Minneapolis, 1888 e a chuva serôdia. Onde e por que falhamos em receber a chuva serôdia? Iremos iniciar com o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo de 1 ao versículo 11. O apóstolo São Paulo inicia assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados todos no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O apóstolo São Paulo, ele narra a história do povo de Israel, desde a sua saída da terra do Egito, até a chegada na terra de Canaã. E o apóstolo São Paulo, no versículo 11, ele diz que a história do povo de Israel foi escrita como figura para o povo de Deus dos últimos dias. E ele vem mostrando que a história do povo de Israel iria se repetir na igreja de Deus dos últimos dias. As mesmas apostasias, as mesmas rebeldias, tudo iria repetir-se nos últimos dias. Devemos estudar a Bíblia, devemos comparar texto com texto, um pouco aqui, outro ali, porque a profecia está se cumprindo. O livro de Mensagens Escolhidas, volume 3, a página 338, Ellen G. White comenta esse versículo que acabamos de ler. Ela diz assim: cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso tempo, de modo que suas profecias são de utilidades para nós. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Moisés, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, esses homens escreveram menos para os seus próprios dias e muito mais para nós.
Então, como povo de Deus, nós devemos abrir a Bíblia e examinar o Velho Testamento. E vamos ver que tudo o que aconteceu, que está escrito no Velho Testamento, está se repetindo nos últimos dias. Na página 339, ela prossegue. A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Todos os grandes e solenes. Sim. Cortou aí, né? Pode repetir a leitura? A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Os grandes e solenes acontecimentos que ocorreu na igreja de Deus no passado, diz a palavra de Deus que estaria se repetindo nos últimos dias. E queremos nessa tarde falar de um acontecimento que aconteceu nos dias do Velho Testamento, da saída do povo do Egito, uma ocorrência lá em Cade Barneias, onde o povo de Israel, 12 espias, foram espiar a terra de Canaã para saber como era a terra. E o relato bíblico nos diz que 10 daqueles homens trouxeram um péssimo relatório. Um relatório desanimador, levou o povo de Deus a ter a desconfiança nas promessas de Deus. Somente 2 daqueles homens, Caleb e Josué, trouxeram um bom relatório ao povo de Deus. E essa história, a história do povo de Israel, lá em Cade Barneias, a rebelião do antigo Israel, que nós iremos falar, que se repetiu em 1888, no ano de 1888, esse acontecimento se repetiu na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O livro Minneapolis, esse pequeno livro Minneapolis, ele vem nos contando tudo o que aconteceu em Minneapolis em 1888. E seria bom que todo adventista do sétimo dia lesse a história de Minneapolis. Não a história distorcida que hoje os líderes de nossa igreja eles trazem para a gente e colocam diante dos membros, uma história completamente distorcida. Começaremos a ler as primeiras páginas deste livro. A viagem dos israelitas do Egito à terra prometida demorou muito mais tempo do que estava previsto. Em Cades Barneias, às portas de Canaã, decidiu-se que, por causa da sua incredulidade, Israel deveria permanecer no deserto 40 anos. De acordo com a Bíblia, o povo de Israel era para passar apenas 40 dias. Dentro de 40 dias, era o período do Egito à terra de Canaã. Mas devido à sua rebeldia, eles ficaram circulando a terra, circulando até que toda a geração morreu. E somente aqueles que nasceram no caminho entraram na terra prometida. Os 12 espias, todos exceto 2, deram um relatório desanimador. Não tomando em consideração o poder e a direção de Deus, descreveram ao povo as dificuldades que surgiriam na conquista da terra prometida por Deus, de uma maneira exagerada,
Diziam que lá havia gigantes, grandes e fortificadas cidades, e um povo forte. Israel levantou-se em incredulidade contra Deus, contra Moisés e contra o bom relatório de Josué e Calebe, decidindo então não entrar em Canaã. A permanência no deserto durante 40 anos, como resultado desta decisão errada, nos é bem conhecida, diz o autor, nos é bem conhecida. Isto é, para os adventistas que estudam a palavra de Deus. O povo adventista que se encontra no caminho para Canaã celestial tem, não somente em geral, mas em muitos aspectos consideráveis paralelos com o povo de Israel. O antigo Israel podia ter entrado muito mais cedo em Canaã. Na passagem do século 20, foi dito ao povo adventista que se estivesse permanecido fiel, Cristo já poderia ter vindo à terra. Esse texto encontra-se no livro de Evangelismo, a página 694. Ellen G. White vem mostrando: se o povo adventista tivesse permanecido fiel na verdade, Cristo teria voltado. Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido, por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria antes disto ter vindo à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas à cidade de Deus. Sei que se o povo de Deus houvesse mantido viva ligação com ele, se lhe houvesse obedecido a palavra, estariam hoje na Canaã celestial. Esse último texto foi escrito em 1903. Então, se o povo de Deus tivesse permanecido fiel ao Senhor nos princípios, Jesus já teria voltado. Até hoje Cristo não voltou. Até hoje o mundo continua numa decadência, morte, prostituição, pessoas abandonando os caminhos da verdade. E quando Cristo voltará? Quando voltará? Para dar fim a toda a apostasia que se encontra nesse mundo. Da aceitação desta divina verdade, a mensagem de 1888, dependia se a obra de Deus poderia terminar naquele tempo, ou se prolongaria ainda durante dezenas de anos. Satanás sabe que tem pouco tempo, e por isso, naquela hora em que Deus quis buscar o seu povo, trabalhou para levá-lo a uma longa viagem, de modo a permanecer ainda durante muitos anos neste mundo. Por causa de sua teimosia, estes receios de Ellen G. White cumpriram-se vividamente. Devido à teimosia do povo adventista, nós hoje nos encontramos aqui. Há muitos anos proclamamos a breve e real vinda de Cristo. Se tivéssemos perante os nossos olhos o claro testemunho de que já em 1888 já estivemos às portas de Canaã celestial, deveríamos então saber as razões por que ainda não entramos neste repouso. Por que não entramos neste repouso? Diz o autor do livro. Quais são os gigantes que nos impedem de receber a chuva serôdia? Ele pergunta. O que impede o povo de Deus de receber o batismo com o Espírito Santo? Quais são as cidades fortificadas que impedem a nossa entrada na terra prometida? Quem fizer seriamente essa pergunta pode realmente encontrar somente a seguinte resposta: o pecado, que cantamos muitas vezes,
Mas o que já não acreditamos é que nos era possível alcançar nesta vida a tal liberdade profetizada nesta canção, que nos livrará de todo o pecado e nos dará um coração limpo para podermos entrar lá. É isto que no mais profundo do coração já não acreditamos. Como igreja, nós não acreditamos que seremos capazes de alcançar a vitória sobre o pecado ainda vivos. Irmãos, se nós não alcançarmos a vitória sobre o nosso ego, nossas paixões, enquanto estamos vivos, depois que morrermos, não iremos conseguir. Porque a palavra de Deus diz que quando o ser humano morre, acabou-se sua memória. Ele não tem mais como refazer a sua história. É o pecado que tem nos mantido neste mundo, é o pecado que tem se tornado uma doce canção para a igreja de Laodiceia. É o pecado que nos tem colocado para dormir uma noite e longa noite de apostasia e de rebelião contra Deus. O autor do livro Minneapolis, 1888, o irmão Zanella, no prefácio de seu livro, ele faz algumas considerações com respeito ao que aconteceu em 1888. Jesus já estava pronto para voltar, diz o autor. A igreja adventista do sétimo dia não estava preparada para recebê-lo. Precisava tornar-se vencedora sobre o mal, o pecado, o ego, os vícios e os defeitos de caráter. Jesus Cristo, ele vai vir, lógico, vai vir buscar uma igreja, vem, mas uma igreja que alcançar completamente a vitória sobre suas paixões, seus vícios e os seus defeitos de caráter. Diz mais. Então Jesus envia-lhe uma mensagem especial para aquela ocasião, através dos pastores Wagner e Jones. Qual seria o conteúdo daquela mensagem? Indaga o autor. E ele responde: como vencer o ego. O conteúdo da mensagem de 1888 era como vencer o ego. E qual é a prova de que a administração da igreja adventista do sétimo dia rejeitou aquela mensagem? O autor indaga. A resposta: Jesus ainda não pôde voltar. A igreja ainda não está preparada para recebê-lo. E ele já poderia ter vindo, de acordo com o que está escrito no livro de Desejado de Todas as Nações, o livro Evangelismo, página 694, Testemunhos para a Igreja, página 450, o Desejado de Todas as Nações, página 634. O Senhor Jesus Cristo já deveria ter voltado se a igreja houvesse se preparado. Em nosso meio há uma ala que se ilude, crendo que aquela mensagem não foi rejeitada. Porém, o que nos diz o Espírito de profecia? Ellen G. White, leitura da Semana de Oração de 1901, diz que a mensagem foi rejeitada. Ela mostra e prova que a mensagem foi rejeitada. Esta é a mensagem para o nosso tempo. É a mensagem que há 13 anos, em 1888, foi dirigida ao nosso povo e que foi rejeitada como se não fosse mensagem alguma. Diz ela. Mas esta é a mensagem, apesar de alguns durante aquele tempo terem fechados os seus olhos, nunca verão claramente.
Também está escrito no livro uma carta de Ellen G. White, 7/12 de 1901. Por causa da resistência, assim como os filhos de Israel, possivelmente devemos permanecer por muitos anos neste mundo. Segundo a vontade de Cristo, porém o seu povo não deveria pôr pecado sobre pecado e acusar a Deus dos resultados dos seus procedimentos errados. E o pastor A.T. Jones, ele definiu categoricamente que a mensagem deveria ter dado início à chuva serolha. Em 1888, a mensagem deveria ter dado início à chuva serolha. Na Conferência Geral de 1893, diz o autor do livro Minneapolis, Jones definiu categoricamente que a mensagem deveria ter dado início à chuva serolha. Um conhecimento que torna mentirosas todas as declarações atuais que afirmam que a mensagem foi aceita. Hoje, muitas décadas depois, ainda esperamos a chuva serolha. Ouçamos a este respeito A.T. Jones, um dos mensageiros escolhidos da mensagem da chuva serolha. O pastor A.T. Jones, ele começa com Joel capítulo 2, ele diz assim: lembrai-vos que quando há pouco tempo li Joel 2, um dos irmãos era na realidade o irmão Collins. Tinha chamado a atenção para a nota adicional do texto e dizia naquela altura que trataríamos desse texto um outro dia. E o pastor Jones diz agora: queremos então agora procurar esse texto e ler a nota adicional. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque vos fez descer chuva temporã, segundo a medida certa. Joel 2:23. O pastor Jones, usando a Bíblia King James, ele diz mais: o que diz então a nota adicional? O ensinador de justiça. Ele vos deu um ensinador de justiça. E ele pergunta: como? Segundo justiça. O que será a chuva serolha quando a fará descer? O que era a chuva temporã? Pergunta Jones. O ensinador de justiça. E ele continua indagando: como? Segundo justiça. Não é isto exatamente aquilo que nos diz o testemunho naquele artigo que nos foi lido repetidamente? Pastor Jones continua: o alto clamor do terceiro anjo, a chuva serolha, iniciou na mensagem da justiça de Cristo. Diz o pastor A.T. Jones. Pastor Jones diz que a chuva serolha, em 1888, iniciou com a mensagem Cristo, justiça nossa. Não é isto aquilo que Joel já tinha dito? Não estava a nossa vista fechada para não vermos isto? Não necessitamos de uma consagração? Irmãos, o que em todo o mundo necessitamos mais do que isto? Que contentes deveríamos estar por Deus dar o seu Espírito aos profetas para nos mostrar o que não tínhamos visto? Que imensamente contentes deveríamos estar em consideração disto? Diz o pastor Jones. Então a chuva serolha, o alto clamor, é segundo a Escritura e os testemunhos, a doutrina da justiça, ou seja, segundo justiça. O alto clamor seria a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, a mensagem da justificação pela fé é um ensinador de justiça. Ela nos ensina a vitória sobre o pecado. Ou seja, o Evangelho eterno é o ensinamento de Deus, ensinando o seu povo a vencer o diabo, a carne e o mundo. Isso é o Evangelho. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ele era adventista e está afastado. E ele falou para mim: Valdeci, eu sei o que é o Evangelho. Eu digo: pois diga o que é o Evangelho. E ele disse: o Evangelho é os 10 mandamentos.
Eu disse: você tem certeza que o Evangelho é os 10 mandamentos? Ele disse sim. Eu falei: tudo bem. Eu falei: meu amigo, os 10 mandamentos, ele te dá poder de alguma forma para você deixar de pecar? Não. Então o Evangelho não é os 10 mandamentos. Jones define e mostra que o Evangelho representa a mensagem da justificação pela fé. O pastor Jones continua: depois de ter aplicado tão claramente o que era a mensagem, A.T. Jones continua e prova que a mensagem não foi aceita. E ele continua: então, irmãos, quando começou aquela mensagem da justiça de Cristo entre nós como povo? Os irmãos da igreja respondem: um ou dois anos. Há quantos anos? Jones indaga. Os irmãos respondem: 3 ou 4. Se Jones responde 4, e ele pergunta: onde foi rejeitado aquela mensagem? Os irmãos da igreja respondem: em Minneapolis. Jones continua: o que rejeitaram os irmãos em Minneapolis? Os irmãos da igreja responderam: o alto clamor. O que é aquela mensagem da justiça de Cristo? Pergunta Jones. Os irmãos respondem: o testemunho disse no que é o alto clamor, a chuva serôdia. O que é então que os irmãos rejeitaram com a sua posição errada em Minneapolis? Pergunta Jones. E ele mesmo responde: eles rejeitaram a chuva serôdia, o alto clamor da terceira mensagem angélica. E ele continua: irmãos, não é isto triste? Os irmãos naturalmente não sabiam o que faziam. O Espírito de Deus, porém, estava presente e lhes falou ou não? Pergunta ele. O que aconteceu, porém, quando rejeitaram o alto clamor da doutrina da justificação pela fé? E quando o Espírito de Deus, através de sua profetisa, nos dizia o que estávamos a fazer? Então puseram de parte também a profetisa, tanto como todos os outros. Isto era o mais natural. Irmãos, já é tempo de refletir sobre isto com sobriedade e precisão. Este relato que estamos lendo é uma compilação dos escritos do pastor Jones e um dos seus sermãos, mostrando que a mensagem que Deus enviou em 1888 iniciou-se no derramamento do Espírito Santo, da chuva serôdia, que foi o alto clamor. E aquela mensagem, ou seja, o quarto anjo, o alto clamor, regressa, porque ele não foi bem recepcionado. A liderança da nossa igreja não recepcionou o quarto anjo, não deu crédito à mensagem que Deus enviou em 1888 através daqueles 2 pioneiros. O quarto anjo regressa. Na Conferência Geral de Minneapolis, Minnesota, em 1888, diz a profetisa: foi escarnecido, criticado e rejeitado o anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, que tinha vindo para fazer sua obra. E ela continua: e quando trouxer novamente esta mensagem, para crescer a mesma até o alto clamor, será novamente ridicularizada, contrariada e rejeitada pela maioria. E esta profecia que Ellen G. White escreveu em 1890 está se repetindo. Ela diz que quando este anjo, essa mensagem fosse enviada pela segunda vez, seria rejeitada, criticada, ridicularizada pela maior parte do povo de Deus.
E ela continua na revista Herald, 27/5/1890. Que esse texto que estou lendo encontra-se no livro Minneapolis. A tríplice mensagem angélica não será reconhecida. A luz que iluminará o mundo inteiro com a sua glória será chamada uma falsa luz por aqueles que não suportam o aumento da sua clareza. A obra que podia ser feita será negligenciada pela incredulidade daqueles que rejeitam a verdade. A tríplice mensagem angélica, ela não seria reconhecida. Isso significa que hoje, como igreja, como organização, nós, os adventistas do sétimo dia, como organização, não está pregando a tríplice mensagem angélica. Não está proclamando ao mundo o evangelho eterno. É muito triste falar, mas é a verdade, e eu não poderia deixar de falar a verdade, porque o sangue das almas recairia sobre a minha cabeça. Qual foi o conteúdo da mensagem de 1888? O conteúdo da mensagem. Hoje, muitos dizem que estão pregando a mensagem de 1888. Muitos grupos leigos, a própria liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, para saber realmente se estamos pregando a mensagem de 1888, nós temos que ir agora ao conteúdo dela, ao cerne daquela mensagem, ao âmago daquela mensagem. Vamos aqui fazer um breve relatório do conteúdo daquela mensagem. Primeiro, Jones, em 1888, ele trouxe uma mensagem para a igreja. E nessa mensagem estava contido o seguinte ensinamento: que natureza pecaminosa não é pecado. Por quê? O mundo evangélico, os protestantes, juntamente com aquele povo naqueles dias, eles acreditavam e acreditam até hoje que natureza pecaminosa é pecado. Ou seja, se natureza pecaminosa é pecado, então isso significa que eu irei pecar até a volta de Jesus. E aonde fica o fechamento da porta da graça? Por quê? Porque até a volta de Jesus irei permanecer com a minha natureza pecaminosa. Então o conteúdo daquela mensagem foi que natureza pecaminosa não é pecado. Ou seja, pecado é uma escolha voluntária do ser humano por sua máquina, sua natureza em funcionamento. Terceiro, o pastor Jones, ele veio mostrar também na sua mensagem que perdão é a completa libertação do pecado. Por quê? Porque hoje, no mundo evangélico, dentro de nossa igreja e na época, as pessoas acreditavam e acreditam que ele peca, pede perdão e foi libertado. Foi batizado e é libertado. Mas ele continua com os mesmos hábitos, com a mesma vida pecaminosa, com as mesmas brincadeiras, com as mesmas gargalhadas, com as mesmas roupas, com o mesmo estilo de vida. O pastor Jones, ele veio mostrar que perdão é a transformação completa do ser humano. Vamos ver no livro de 1 São João, o que é que acontece quando Deus perdoa o ser humano. 1 São João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda a injustiça. Ou seja, quando o ser humano confessa, pede perdão, duas coisas acontecem. No momento em que Deus perdoa o ser humano. Primeiro, ele perdoa, ele cancela a culpa do ser humano. Segundo, ele purifica o ser humano do pecado. Isso significa que o ser humano, ele agora passa a viver uma vida sem pecado dentro dele. No seu livro Cristo Nossa Justiça, esse foi um livro que o pastor Jones pregou com ele, através dele, nas reuniões de Minneapolis. Toda manhã de suas pregações foi usado este livro, que eram os manuscritos na época, e mais tarde foi publicado um livro, não pela organização. E ele, usando a história do sumo sacerdote Josué, e ele vem mostrando como é que acontece a libertação do ser humano e o que é perdão. Ele diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante deles: tira-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe diante a tua iniquidade. Ou seja, o profeta começa a mostrar que Josué estava com roupas sujas. O diabo estava acusando Josué de dia e de noite. O profeta continua o seu relato mostrando que as vestes sujas representavam o pecado, a sua iniquidade. Ou seja, que no momento em que Deus perdoou o sumo sacerdote Josué, suas vestes foram mudadas, e as suas vestes representavam o seu pecado, o seu caráter defeituoso. Então isso significa que quando Deus perdoa o homem, Deus tira as suas vestes imundas. Ele já não aparece mais diante de Deus com uma vida pecaminosa da qual ele tinha antes, com as vestes sujas. Esse foi o esclarecimento, o ensinamento do que significava e o que significa justificação pela fé, que o pastor Jones e o Wagner trouxe em 1888. Eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Pastor Jones Wagner agora comenta esse texto. Nota-se no mencionado texto que o afastamento das vestes sujas equivale à remoção da iniquidade da pessoa. E assim concluímos que quando Cristo nos cobre com o manto de sua própria justiça, ele não fornece uma capa para o pecado, mas remove o pecado. Ou seja, Jones está mostrando aqui que a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados acariciados. Ele vem mostrando que quando um ser humano ele é coberto com a justiça de Cristo, Jesus não cobre ele com seus pecados. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, irmãos. A justiça de Cristo não é o manto para encobrir pecados acariciados. Então isso significa, se eu continuo acariciando o pecado, se eu continuo acariciando desejos pecaminosos, então isso significa que eu não tenho as vestes da justiça de Cristo. Isso significa que eu estou nu.
Então isso significa, se eu morrer hoje, ou se Cristo voltasse, eu estaria perdido para sempre. Essa foi a mensagem, a explicação, mostrando para a igreja naqueles dias, porque ela estava completamente cega com respeito à justificação, o perdão de Deus. Continuemos. E isso prova que o perdão dos pecados é algo mais que uma mera formalidade. Continuemos. Algo mais que uma simples inscrição no livro de registro da igreja e do céu. Ou seja, novo nascimento não é simplesmente você ter o nome no livro da igreja. E isso não é novo nascimento. Continuemos mais. Para efeito de cancelamento dos pecados. A remissão dos pecados é uma realidade. É alguma coisa palpável. Algo que afeta vitalmente o indivíduo. Isenta-o verdadeiramente da culpa. E se ele é eximido do delito, sendo justificado ou feito justo, certamente opera-se nele uma mudança radical. Ou seja, no momento em que Deus perdoa o ser humano, ocorre na vida do ser humano uma mudança radical, completamente. Naquele momento, a sua mente foi transformada, porque antes ele tinha mente de Satanás, agora ele passa a ter a mente de Jesus Cristo, com natureza pecaminosa. E mais. E se ele é eximido do delito, sendo justificado ou feito justo, certamente opera-se nele uma mudança radical. E ele torna-se de fato outra pessoa. Pois ele obteve em Cristo essa justiça para a remissão dos pecados. Conseguiu-a somente por ter se revestido de Cristo. Mas se alguém estar em Cristo, o que diz a Bíblia? É nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E desse modo, pleno e livre perdão dos pecados, traz consigo uma maravilhosa e miraculosa mudança, conhecida como novo nascimento. Então, o perdão dos pecados traz o quê? O novo nascimento. Ou seja, a nossa igreja, eu não falo das outras igrejas, eu estou aqui tratando da nossa igreja, está tão preocupado em alcançar a santificação, que não tem se preocupado com o novo nascimento. Pois ninguém se torna um adulto sem primeiro nascer do ventre da mãe. Da mesma forma, ninguém alcança a santidade sem primeiro nascer do Espírito Santo, sem primeiro passar pelo novo nascimento. Então, o perdão dos pecados traz o quê? Novo nascimento, nova criatura. Pois um homem não pode tornar-se uma nova criatura a não ser por um novo nascimento. E isso equivale a possuir um novo ou purificado coração. O novo coração é aquele que ama a justiça e odeia o pecado, disse Johnny. O novo coração é aquele que ama a justiça e odeia o pecado, odeia a mentira, odeia o adultério, odeia a glutonaria, odeia a intemperança, odeia as coisas deste mundo. Este é o novo coração. É um coração cheio de boa vontade para ser conduzido às verdades da justiça. Era esse o coração que Deus desejava que Israel tivesse, quando disse: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Em resumo, diz o pastor Wagner, é um coração livre do amor ao pecado, bem como da culpa do pecado. Então, o novo nascimento traz duas coisas, certo? Um amor, o coração é livre do amor ao pecado,
e livre da culpa do pecado. E agora, eu pergunto a toda a igreja, aos irmãos, continuamos amando o pecado? Amamos algum pecado? Acariciamos algum pecado? Então nós não fomos perdoados, mas não é culpa de Deus. Isso significa que o meu perdão, certo? O momento que eu confessei a Cristo, a minha confissão não foi aceitável, não foi sincera. No fundo, eu confessei os meus pecados, mas no fundo, continuei amando aquele pecado. É simplesmente seu ódio pelo pecado e seu anseio pela justiça, ambos suscitados pelo Espírito Santo. Então, Jones vem mostrando aqui que o conteúdo daquela mensagem, ou seja, que o perdão é completo libertamento do pecado. E no livro Maior Discurso de Cristo, página 114, está escrito: o perdão, porém, tem sentido mais amplo do que muitos supõem. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. Não. Ou seja, o que é um ato judicial? Uma pessoa comete um delito, é levado perante o juiz agora o isenta, lhe dá o perdão e o liberta. Ou seja, ele libertou aquela pessoa, ele tirou a condenação, mas só que aquele juiz não libertou o coração daquela pessoa, ele não deu poder para aquela pessoa deixar de roubar, matar e etc. Mas Deus é diferente, o perdão. Duas coisas acontecem no perdão, como já foi falado. O ser humano é isentado da culpa, e segundo, ele é libertado, ele é transformado, sua vida é mudada. Vamos ler esse trecho desse livro. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Então, como nós estamos distantes da mensagem de 1888, se examinássemos essa mensagem, com certeza teríamos um verdadeiro conceito do que é ser nascido de novo. Continuemos então focalizando o conteúdo da mensagem de 1888. Compreender o que significa estar em Cristo. Ou seja, Jones chamou a atenção da igreja naqueles dias que a igreja deveria entender o que significa estar em Cristo. Muitas pessoas dizem: não, nós estamos em Cristo, estamos em Cristo, estamos em Cristo. Vamos saber agora o que significa estar em Cristo? Vamos lá então. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. São João 15, versículo 7. Entendemos essas suas palavras assim: se vós estiverdes em mim, ou seja, se vocês estiverem constantemente participando da minha vida, ciente de que vocês estiveram em mim, na minha encarnação, e portanto estão unidos à divindade. Ou seja, estar em Cristo é o crente entender que ele esteve na pessoa de Jesus Cristo quando ele nasceu do ventre de Maria. Por quê? Quando Jesus, Deus eterno, entrou no ventre de Maria, humanizou-se, ali era a humanidade, sua humanidade era a humanidade de todo ser humano. Então todo ser humano estava naquela humanidade. Continuemos então: que estiveram em mim na vitória da manjedoura à cruz, e portanto sentem-se vitoriosos sobre o mal. Que morreram para o pecado em mim, e portanto consideram-se mortos para o pecado, para o ego.
que estão crucificados comigo, que ressuscitaram comigo e, portanto, vivem vitoriosamente pelo poder da minha palavra, que estão assentados ao lado direito do Altíssimo em mim, participando da expiação, intercedendo pelos homens, numa atitude de compassivo amor, que estão em mim por todas as eras vindouras. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando subiu ao céu, ele subiu com a sua humanidade. Lá no céu, o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que quem está intercedendo pela humanidade é Jesus Cristo, Deus homem. Ou seja, quem está lá no céu intercedendo pela humanidade é Deus revestido de humanidade, só que com uma humanidade glorificada. Certo? Então, hoje nós devemos entender que estar em Cristo significa que nós estivemos nele, certo? Durante a sua vitória sobre o pecado. E quando ele venceu o diabo no deserto, era toda a humanidade que estava lá. Quando ele morreu na cruz do Calvário, foi a humanidade que morreu em Jesus. Quando ele foi batizado, foi a humanidade batizada em Jesus. Quando ele ressuscitou e teve a vitória sobre o pecado, foi a humanidade que ressuscitou. Então, se eu estava em Jesus quando ele teve a vitória sobre o diabo lá no deserto, então isso significa, se eu hoje estiver Jesus na minha vida, terei também a vitória sobre o pecado. Continuemos mais. Que todos os homens estão legal e objetivamente em mim, e que tudo o que vocês lhes fizerem, seja bom ou seja mal, a mim fazem. As minhas palavras estiverem em vós, se a citardes na hora da tentação, como eu fiz, pedireis tudo o que quiserdes, qualquer vitória sobre o ego, sobre qualquer tentação, e vos será feito. As minhas palavras o farão em vocês. Uma maneira similar de nos fornecer o cheque em branco são as seguintes palavras: quem permanece em mim e eu nele é equivalente a se as minhas palavras permanecerem em vocês. Esse dá muito fruto. Mas se ser justificado pela fé, precavendo-se contra o formalismo. E sejamos, entretanto, alerta contra o formalismo, supondo que a justificação pela fé seja apenas uma concordância e aceitação mental de uma doutrina. Completamente errado. Mas Jones veio mostrar que o conteúdo da mensagem de 1888 é manter uma vida devocional e eficaz, manter 3 períodos diários de oração particular, reservar 1 hora diária de meditação bíblica sobre a vida de Jesus, realizar o culto familiar de manhã e à noite, desenvolver o hábito de manter a mente em ininterrupta comunhão com Deus, frequentar a igreja, envolver-se pessoalmente em auxiliar os seus semelhantes. Esse é um dos conteúdos da mensagem de 1888. Jones veio mostrar que sem comunhão com Deus, sem 3 períodos de oração, como Jesus fazia, como Daniel fez, o ser humano não terá vitória sobre o pecado. Aprender a viver pela fé no poder criador da palavra de Deus, citada a cada tentação, seguindo o exemplo de Cristo. Quando houver na face da terra um representativo povo que aprendeu a vencer as tentações, valendo-se do método que Jesus usou, ele voltará. Agora temos explanado resumidamente os tópicos que formam a estrutura básica da mensagem de 1888. Então aqui nós temos um tópico da estrutura daquela mensagem. E um desses tópicos é aprender a vencer toda a tentação, citando a palavra de Deus no momento da tentação. Mas para citar a palavra, precisa se ler.
Os membros não têm tempo para ler a Bíblia. A igreja não tem tempo para ler a Bíblia. Quando algum crente lê a Bíblia, é para fazer apostas na igreja sobre responder questões bíblicas. Aí ele pega a Bíblia e vai ler um pouco. E isto é na igreja adventista, nas igrejas evangélicas e todas as igrejas. Os membros não compreendem, não conhecem coisa nenhuma de Bíblia. Confia suas almas aos pastores. E por isso estão quase todos perdidos. Continuemos então. Deve haver perfeita unidade com respeito ao que é a mensagem de 1888, o que seja a estrutura. Muitos pregadores sobem ao púlpito para pregar sobre justificação pela fé e dizem: irmão, hoje nós vamos falar sobre justificação pela fé. E começa a falar de técnica e diz: irmão, justificação pela fé é imputada, justificação pela fé é comunicada, e começa aquela ladainha que parece mais uma missa católica. Não sabe chegar e mostrar que a justificação pela fé é a completa libertação, vitória sobre o pecado, através do poder da palavra de Deus, de uma plena comunhão em Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar unidos. Unidos. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 412. Diz assim: Univos, mas não devemos unir-nos com os que apostatam da fé. Não. Devemos estar unidos com aqueles que crêem, praticam e ensinam a verdade. Devemos estar unidos dessa forma, na plataforma da verdade que Deus enviou em 1888. Algumas pessoas disseram para mim, alguns colegas, pessoas boas: Valdecir, nem todos pode pensar como você pensa. É lógico. Nem todos entendem a mensagem de 1888 como você entende. Eu digo errado. Erradíssimo. Certo? Devemos entender a mensagem de 1888. Todos nós devemos ter um só pensamento, uma unidade na fé. Certo? Não deve haver divergência com respeito ao que é a palavra de Deus, o que é a mensagem de 1888. Olha o que o pastor Wagner, no seu livro Boas Novas aos Gálatas, página 28 ao 29, fala com respeito à unidade no Evangelho. Notemos que não existia diferença de opinião entre os apóstolos, nem na igreja, com respeito ao que era o Evangelho. Ainda existe muita diferença de opinião em nosso meio. Havia falsos irmãos, é certo, mas desde que eram falsos, não eram parte da igreja, o corpo de Cristo, que é a verdade. Muitos professos cristãos, pessoas sinceras, supõem que constitui pouco menos que uma necessidade em que haja diferenças na igreja. Todos não podem ver as coisas da mesma maneira, é o comentário frequente de algumas pessoas. Interpretam mal Efésios capítulo 4, versículo 13, deduzindo que Deus nos concedeu dons até que todos cheguemos à unidade da fé. Mas o ensino da palavra é que na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, cheguemos a um estado perfeito, na maturidade da plenitude de Cristo. Há apenas uma fé, a fé de Jesus, como também há um só Senhor. E aqueles que careçam dessa fé, necessariamente, estarão desprovidos de Cristo. A palavra de Deus é verdade, e sua palavra é luz. Só um homem cego pode deixar de apreciar o esplendor da luz, que é a mensagem de 1888, diz Jones no seu livro Gálatas. Jones mostrando isso para a liderança da igreja adventista naqueles dias. Jones estava chamando eles de cegos, porque eles diziam que tinha a verdade, eles diziam que tinha a mensagem de 1888,
Jones diz: já que vocês dizem que tem a mensagem, que prega o evangelho, então por que vocês não reconhecem o evangelho que Deus nos deu a pregar nessa igreja? É hoje o que está acontecendo em nosso meio, entre muitos grupos leigos. Muitos dizem que estão pregando o evangelho. Mas será que estão pregando o evangelho? Será que o evangelho que hoje a nossa liderança, como muitos grupos leigos estão pregando, está nos ensinando a vitória sobre o pecado? Tem mostrado aquilo que Jones mostrou? Eu tenho lido muitos escritos. Aqui no Brasil, por exemplo, existem alguns grupos leigos que têm publicado muitos livros do pastor Colin, do pastor Rosso, outros livros, mas dentro desses livros eu não consigo olhar uma única fatia do evangelho. Esses livros só vêm mostrando que o Papa é a besta, vem mostrando que a igreja fala neurolinguístico, vem mostrando sobre hipnose, vem mostrando sobre futebol, mas não vem falando o que é o evangelho. Não vem trazendo os escritos de Jones e do pastor Wagner. Infelizmente, não vem nos ensinando a mensagem de 1888. Iremos fazer uma oração e logo retornaremos com a palavra do Senhor. Querido Deus, Pai eterno, agradeço ao Senhor por tua bondade, Senhor. Ajude tua igreja, ajude o teu povo, ajude-me, Senhor, a termos uma compreensão da verdade, porque somente a verdade salva. Em teu nome oramos e o agradecemos. Amém.